Shalom para todos. Tem alguém necessitando essa noite? Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Gostaria de convidá-lo para ouvir a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 11. Nessa noite nós vamos falar sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então fique na sua mente: sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, olhamos a Tua palavra e acreditamos no poder da Sua palavra, Deus, quando ela vem de encontro aos nossos corações, ela nos transforma. Nessa noite, Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo possa estar ungindo a Tua presença dos meus lábios, e também a mente e o coração daqueles que vão ouvir. Nós pedimos unção para aquele que fala e também para aqueles que ouvem. Queremos repreender na autoridade do nome de Jesus daquilo que queira se levantar nessa noite para roubar essa palavra. Também pegamos por terra toda altivez de espírito e pedimos que nós venhamos a sermos não simplesmente ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amados, se você sair aí pela rua para conversar com alguém, se você perguntar sobre essa questão de fé, é muito difícil uma pessoa falar que ela não tem fé. Está pela rua e você encontra uma pessoa, especialmente no nosso país, é um país de várias crenças. Se você perguntar para alguém, ela fala: você tem fé? Tem. Se você perguntar: tem fé em Deus? E ela vai falar: tem fé em Deus. E se você perguntar para ela: explique então a sua fé, explique o que é esta fé que você tem, explique a fé em Deus. Talvez muitas pessoas vão se embananar, outras pessoas não vão ter resposta, ou outras pessoas vão dizer: a fé é fé. Eu estava ouvindo esses dias uma mensagem do irmão Douglas, que está no Caxias do Sul, Douglas Amenegual, por aí, não. Então ele disse que tinha um homem que lá de Manaus, e falou assim: olha, você tem que comer um tacacá. Eu vou convidar você para você comer um tacacá. E esse irmão falou assim: tacacá? Não, nunca ouvi falar. Não, você tem que comer um tacacá. E ele perguntou: mas que gosto tem tacacá? E ele disse: tacacá? O tacacá tem um gosto de tacacá. Então, ficou na mesma. Então, provavelmente você vai perguntar sobre a fé para algumas pessoas, elas vão dizer: o que é fé? Fé é fé. Mas é necessário que você tenha definições na sua mente de palavras para que você possa trilhar por esse caminho, para que você possa não andar no escuro. E antigamente se falava muito, não sei se pararam de falar, que fé é um pulo no escuro. Fé não é um pulo no escuro. Fé é um passo para a luz. Amém. Então a fé, ela não se resume simplesmente numa crença. A fé evangélica se resume na pessoa de Jesus Cristo. Então a fé é acreditar que tem quem está por trás da promessa, é fiel para cumprir aquilo que fala. E a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido algo, não iria cumprir. O nosso grande problema, às vezes, nesse quesito de fé, é o tempo. Então, muitas vezes nós queremos a coisa para ontem.
E talvez nem nessa vida nós vamos experimentar, nem nessa vida nós vamos ver. Mas nós vamos chegar a um ponto onde que o homem natural ele não pensa nessas coisas dessa vida. E diz que Jorge Miller fez uma lista de oração, e alguns daqueles homens que oravam converteram no seu velório ou próximo à morte, acharam a lista de oração. Então, aqueles homens que têm fé, eles morrem crendo. Mesmo que os seus olhos não veem aqui, mas eles morrem crendo. Quando você vai para o final de Hebreus, capítulo 11, lá fala que aqueles homens, sem ver a promessa, esperaram. Então a fé, nós temos uma definição aqui na escola, no seminário. Fé é você ver tudo do ponto de vista de Deus e agir assim. Então, porque muitas vezes nós somos levados por aquilo que nós vemos, nós somos guiados por aquilo que nós sentimos, nós somos levados por aquilo que nós escutamos, mas nós não podemos basear nossa fé naquilo que nós sentimos, vemos ou ouvimos. Temos que acreditar no que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Então esse é o desafio do homem crer. Mas será que é uma grande coisa nós crermos em Deus? O pastor Henrique dizia que ele não gostava quando as pessoas diziam, né? Aquele grande homem de fé. Ele diz: o que tem um homem crer num grande Deus? Não existe grande homem de fé, existe um grande Deus que responde a oração daqueles que creem. Amém? Então, essa coisa de dizer que aquele é um grande homem, né? E às vezes eu já fui apresentado nos lugares, eu até fico rindo por dentro, que as pessoas falam assim: vamos falar que agora é um grande homem de Deus. Então, eu tenho 1,65 m, então já não é grande homem de Deus, né? Mas, sabe, as pessoas falam homens, grandes homens de Deus, mas quando você olha para os homens que fizeram algo para Deus, que acreditaram em Deus, eles fizeram grandes coisas, mas não foi por causa deles, porque eles acreditavam que Deus podia fazer, é porque eles acreditavam que aquele que prometeu é fiel para cumprir, é porque eles acreditavam que o que Deus tinha falado iria acontecer, e não importa o que eles estavam vendo, não importa o que eles estavam sentindo, não importa o que eles estavam ouvindo, isso faz muita diferença na nossa vida de fé. E nós temos que crer, nós temos que ter uma fé teocêntrica, ter uma fé em Deus. Mas muitas vezes, mesmo dentro do Evangelho, nós temos uma fé homocêntrica, ou seja, nós começamos a depositar a fé em nós mesmos. Às vezes eu vejo muitas pessoas entrando em conflito com essa questão de fé, porque e talvez não uma nem duas, ou talvez centenas de pessoas que você vai encontrar, que às vezes estão afastados de Deus, afastados do Evangelho. Quando você vai perguntar para elas vão talvez te dar uma resposta assim: sabe o que é? Eu acreditei, eu fui na igreja, eu orei, eu jejuei, eu ofertei, eu dei dízimo, e eu esperava que fosse acontecer alguma coisa, não aconteceu. Essa fé não é fé em Deus. Essa fé é fé em si mesmo. Às vezes você tem um pensamento positivo, e muitas coisas é colocado na nossa mente pelos homens. Então, quando as pessoas às vezes que fazem certo tipo de votos com Deus, baseado em mensagem que sai dos púlpitos, e as pessoas cegamente correm para aquilo, para fazer aqueles votos, especialmente na área financeira, e depois se arrebentam todo. Aí sabe quem que vai culpar Deus? Porque se nessas horas, quando você faz essas loucuras, as coisas não dão certo, evidentemente foi falta de fé sua. Não aconteceu por causa de você. Porque Deus não mexe, Deus não falha. Mas será que é essa fé mesmo? Será que essa fé é baseada na loucura? Será que essa fé é baseada naquilo que os homens falam? Será que essa fé é baseada naquilo que sai dos púlpitos? Será que é a fé baseada na experiência de alguém? Ou é a fé baseada na pessoa de Jesus Cristo que não mente? Você crê nisso, amado? Quando você lê a Bíblia e você olha para algo que está escrito na Bíblia, e tem uma Bíblia que tem as letras em vermelhas na Bíblia, toda vez que Jesus disse, tem escrito lá. E uma vez eu tenho até uma história de um grupo de pessoas que se converteram numa cidade pequena, e
De repente a cidade tinha 11 mil pessoas cristãs só porque começaram a ler aquelas partes vermelhas da Bíblia, porque Jesus dizia. Então, as outras coisas eram comentários de outros discípulos, de situações, mas está escrito lá em vermelho que era o que Jesus dizia. E aqueles homens começaram a depositar a sua fé naquelas páginas onde tinha os versículos em vermelho que era o que Jesus dizia. E eles levaram a sua vida aquilo. E aquilo trouxe um grande avivamento na cidade. Na cidade, se não me engano, tinha 4 mil habitantes e uma igreja de 11 mil pessoas. Porque viam pessoas de todos os lugares para assistir aquele culto. Viam pessoas que viajavam quilômetros para se reunir naquela igreja. Simplesmente porque começaram a ler aquelas letras vermelhas que estavam ali, que era o que Jesus tinha dito. Então, e Deus gosta desses homens. E Ele fala que sem fé é impossível agradá-lo. Então, com fé é possível agradar a Deus. E nessa noite eu gostaria de falar sobre 5 tipos de fé. A primeira fé é natural. Todo homem, todo ser vivente, ele tem um tipo de fé. Natural, o homem crê em alguma coisa. Ou ele é animista, ou ele é idólatra, ou ele crê em si mesmo, ou ele é ateu, mas ateu ele vai crer em alguma coisa. Ele acha que existe alguma coisa. Como dizia um homem, eu sou ateu, graças a Deus. Ele sempre vai crer em alguma coisa. Então, esse tipo de fé é o que é natural. Talvez você nunca viajou de avião, mas talvez você nunca deixou de entrar no avião. Por que você não vai entrar nesse avião não? Porque esse avião vai cair. Não precisa ser crente para viajar de avião. Não precisa ser crente para andar de carro. Você não precisa ser crente para estar sentado aqui na igreja nesse momento, de acreditar que esse teto não vai cair na sua cabeça. Você já pensou nisso? Você sabia que aqui no seminário tem cupim pra caramba? Você sabia que tem anos que tem esse forro aqui? Você sabia que provavelmente tem muita madeira aqui em cima que está cheia de cupim? Que pode cair esse teto aqui sobre a sua cabeça? Mas você quiser. Vai entrar e vai sentar aqui. Depois disso, talvez a igreja vai esvaziar. Só os incrédulos saem, ficam só os crentes. Mas é uma fé natural, você não precisa ser crente. Talvez você nem pensou nisso. Então tem coisas que nós fazemos naturalmente, não precisa de fé, e todo homem tem. Existe a fé irracional. Eu li esses dias, estou lendo algumas partes da Bíblia na linguagem contemporânea. Tem um texto que eu fiquei lendo e rindo esses dias, como que é a loucura da idolatria. Porque a idolatria é uma fé irracional. No Salmos 42, 20, talvez você não vai achar essas palavras na sua tradução, mas na mensagem diz assim, que um homem, ele sai da sua casa e vai para uma loja comprar um ídolo. Você quer coisa mais irracional do que isso, em se tratando de fé? Olha só, ele sai, ele entra numa loja e chega lá várias imagens. E ele olha para uma, quanto é essa aqui? R$200, essa aqui é cara. Quanto é essa? 180. Faz por 150? Faz. Então tá, me dá aí então. Aí ele vai, compra, o vendedor embrulha, ele leva para sua casa, coloca lá uma coisa que ele comprou, que alguém fez, que foi feito, talvez não artesanalmente, industrialmente, tem vários. Chega lá e pega esse próximo e começa a fazer suas orações para aquele que ele comprou. Para o ídolo dentro tinha uma loja. Em Isaías, no capítulo 44, a partir do verso 9, fala que um homem, um lenhador, ele sai da sua casa, vai para a mata, para a floresta, olha lá, acha uma árvore padrão, corta aquela árvore, tira aquele tronco, leva para sua casa, corta no meio, metade ele vai lá, pega uma pedra, pega
um formão, pega um martelo, começa a esculpir, e aí ele faz um ídolo para ele. A outra metade, ele pega, corta no machado, joga lá, se aquece, faz comida para si, e aquela outra metade, aquela mesma árvore que ele cortou, que ele pediu, ele sai do meio e fala: esse é meu Deus. E a Bíblia fala que esse homem é irracional, tanto quanto aquele ídolo que ele se levantou. Mas você vê pessoas se prostrando diante de imagens, quando Deus falou que não é para fazer. Deus falou para não fazer imagem de escultura, nem semelhante a nada que tem no céu, na terra, em lugar nenhum, porque não há nada, o Vitor falando aqui, não há nada comparado a Deus. Se você pegar uma imagem e colocar aqui, é meu Deus, olha o tamanho do seu Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é o Criador do universo, quando a Bíblia fala que Deus fez esse mundo a partir do nada. Mas quantas pessoas no nosso país exercem essa fé? Quando o mercado é feito através dessa fé, então é uma fé irracional. Quantas pessoas escravizadas por causa dessa fé irracional, baseada em imagem, escultura, baseada no ídolo. Mas é irracional, mas é um tipo de fé. As pessoas morrem por aquilo, as pessoas brigam por aquilo. Eu, quando era descrente, pouco ia na igreja. A minha esposa já veio de um berço evangélico, tinha as raízes, mas na época estava desviado também. Eu não sei também se tinha convertido uma vez. E um dia nós conversando, e ela começou a falar de imagem. Eu nunca tive um berço, eu nunca tive um crucifixo, na minha casa eu não lembro de ter, mas de tradição, nossa família era católica. Minha esposa começou a falar mal de imagem. Eu arrumei uma briga com ela, defendendo São Pedro, porque ela começou a falar mal. Eu falei assim: não, você não pode falar, mas o problema dos crentes é isso aí, ó. Acha que só eles que são salvos, acha que só eles que são certos. A Bíblia não fala de Pedro, eu nunca tinha botado a mão na Bíblia e estava lá defendendo. Uma fé cega, irracional, baseado em nada. Mas também tem a fé religiosa. A fé religiosa é uma fé que permeia muito no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, eu digo no meio cristão. Muitas pessoas às vezes são religiosas, mas usam a religião para pecar. Tem um provérbio interessante, capítulo 7, provérbio 7, melhor dizendo, verso 14 e 15. Está falando da mulher adulta. Olha o que diz, provérbio 7, 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. A mulher religiosa. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente, te achei. Então, ela era uma mulher religiosa, ela tinha feito sacrifício. Ela pagou os votos dela, a Bíblia não fala que o voto que ela fez, para depois sair à caça de um jovem para adulterar. Então, quando nós olhamos para isso, nossa, coisa cheia. Mas nós podemos usar também a religião como moeda de troca. Quantos convites às vezes são feitos para as pessoas entrarem das portas da igreja para dentro, para receber uma coisa? E às vezes muitas pessoas elas querem comprar Deus com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Não é nada diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Você vai para os seus olhos para quem não pecar. Porque os seus motivos, muitas vezes estarmos dentro da igreja, os nossos motivos, melhor dizendo, podem ser motivos egoístas. Certa vez chegou uma mulher que toda reunião de oração que nós vimos, ela falou assim: pastor, ora para o meu marido.
orando. E o marido descrente. Ora para meu marido, em toda reunião. Um dia eu orando por ele, eu pensei, essa mulher tem uma vida muito independente. Porque ela tinha um salário muito acima do salário dele. E ela fazia gastos exorbitantes, e eu sabia que eles tinham conflitos com isso. E eu falei assim, rapaz, se esse homem se converter mesmo, que ele tomar a rédea do seu lar, essa mulher vai achar muito bem convertido. E aí, conversando com ela, eu falei assim, você quer que seu marido se converta mesmo? Claro, pastor, claro. Você sabia que se ele converter, é ele que vai ter que tomar conta da educação dos seus filhos? Você sabia que se ele converter, vai acabar um pouco dessa festinha aí que rola no domingo de manhã, que vai todo mundo para a praia, e talvez ele vai levar todo mundo para a igreja? Você sabia que se ele converter, vai acabar com essas novelinhas aí que a galera pode assistir? Porque eu acho que ele vai vir para ler a Bíblia, para fazer culto, para começar a ler livro. Você sabia que se ele converter, o diacho desse homem pode querer ser um missionário e acabar com a sua festa? Aí ela não estava pensando nisso. Eu vou dizer, então, vamos pensar. Que muitas vezes as mulheres, elas olham para os seus maridos converterem para elas. Melhorar, vir para a igreja junto, trazer seus filhos, ou vice-versa. Mas a maioria da nossa igreja, que eu digo evangélica no Brasil, existem mais mulheres do que homens na igreja. Infelizmente. Talvez tenha um tipo de mensagem que seja pregada. Mas existe essa fé religiosa permeando o nosso meio. Lembra quando o Paulo converteu? Aqueles homens, eles fizeram voto, eles iam jejuar até conseguir matar Paulo. E aqui meu pai que juntou um grupo com eles, olha só, jejuar para poder matar a pessoa. Tem tudo a ver com o evangelho. A motivação certinha. Mas sabe, muitas vezes nós carregamos isso para dentro da igreja. Cheio de motivação errada, até nas nossas orações. Nos tornamos religiosos. E exercemos às vezes uma fé baseada numa religião que não salva ninguém, nem pode transformar a sua vida. A religião, às vezes, ela faz uma melhora, mas ela não muda o teu coração. Talvez fica pior. Até quando Jesus ia para curar as pessoas, certa vez ele estava numa festa, e no meio da festa ele olha para um homem, que aquele homem tinha uma das mãos ressequidas. E Jesus chama aquele homem para o meio, para o centro de todo mundo, onde que atraiu os olhares de todos aqueles. Ele diz, estende seu braço. Ele tinha a mão ressequida, e aquele homem estendeu o braço, e a Bíblia diz que Jesus o curou na hora. Era para todo mundo dar glória a Deus, era para todo aquilo fazer um avivamento, era para aquilo ali talvez incendiar o coração das pessoas, mas porque eles eram religiosos, eles daquele momento em diante procuraram matar Jesus, porque Jesus estava curando no sábado. Não importava que um homem foi curado, não importava que aquele homem carregava aquele braço escondido, tinha seus traumas, seus complexos, não importava que aquele homem fosse liberto. O que importava era que não podia curar no dia de sábado, por causa da religião. A religião, às vezes, ela faz mais mal para o coração do homem do que bem. Muitas vezes é melhor você tentar levar o evangelho para um homem que não tem religião nenhuma, do que levar o evangelho para um homem que é religioso. Porque o religioso, ele acha que está bom, mas ele está, às vezes, caminhando a passos largos para o inferno. Mas a religião ofusca a visão dele. Temos também mais um tipo de religião, ou mais um tipo de fé, a fé prática. É aquela fé que está no livro de Tiago, que fala sobre fé e obras. Não que seja errado,
mas as obras devem ser o subproduto da nossa fé. Mas nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a substituir a fé pela força de nosso braço. Nós devemos tomar cuidado para não acharmos que é pelo que nós fazemos que nós vamos ser salvos. Que a salvação é única e exclusivamente em Jesus Cristo. Amém? Na pessoa de Jesus. E nós temos que encontrar a pessoa de Jesus, que quando Jesus nos encontra, há um impacto em nossa vida que causa uma transformação. De maneira que, como a Bíblia diz, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais. E a Bíblia, ela usa uma palavra tão forte para esse encontro com Deus que dá a palavra de morte. Você morre e nasce de novo. Então é a fé que nós temos que tomar cuidado, porque sendo bíblica, mas corre o risco de depois nós começarmos a nos apoiar naquilo que nós estamos fazendo. Achamos que é com a força do nosso braço. Mas quero dizer uma coisa aqui: não existe substituto para a obediência. É o que Deus fala e nós fazemos que vai gerando fé no nosso coração. E de fé em fé nós vamos avançando, nós vamos dando experiências, nós vamos crescendo. Isso vai fazendo com que nós venhamos a nos tornar pessoas cada vez mais crentes, cada vez mais que creem. Porque, como disse André, com o passar do tempo as nossas emoções vão sendo disciplinadas pela fé. Porque você começa a gerar em você algo que vem de Deus, que, como eu falei no início, você já não passa a ser tão guiado, embora você possa sentir, porque sentimento não tem como você deixar de Deus, mas você não passa, aqueles sentimentos não mudam mais o rumo da sua vida. Você não vive mais como um homem, igual uma gangorra lá em cima, lá embaixo. Não são as coisas que te ouvem, que você ouve, que te abala tanto. Hoje à tarde, e a Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor, ele tem medo para a notícia, ele tem o coração dele firme. Porque a fé vem sendo gerada, porque ele vai tendo intimidade com a palavra, ele vai lendo. Hoje à tarde, eu talvez lá pelas duas um pouco, deixei o telefone assim, eu dedico lá no telefone um pouco, especialmente o hino, e depois já tem um monte de mensagens e tem ligação. Hoje à tarde eu peguei, aí quando eu olhei lá uma mensagem, ele esposo do pastor Rosa. Daqui a pouco eu olho lá na ligação, Ana Cláudia, cunhado do pastor Rosa, esposo do Wesley. O homem que teme ao Senhor não tem medo de más notícias. O que essas mulheres estão me dizendo? Mas depois foi só uma coisinha que você vai ver. Um não vai ele resolveu. Mas às vezes tem vezes muita pessoa. Vamos lá! Vamos lá! Desceu aqui agora. Olha o coração dele na frente. Glória a Deus. Mas a ligação da esposa, a ligação da cunhada. É o meu coração. Mas é fé. Você não é guiado por essas coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estou falando com o vento. Estou entendendo? Que não é a fé natural, não é a fé irracional, não é a fé religiosa, mas é a fé espiritual, a quinta fé. E o homem carnal, ele não vai entender isso. O homem carnal não entende as coisas do Espírito. Agora eu gostaria de convidá-los para ler a Bíblia comigo, no livro de Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Para o homem carnal, as coisas espirituais elas são absurdas. E quando eu estou dizendo o homem carnal, eu estou dizendo o homem natural, não estou dizendo em si o homem pecaminoso.
A mente dele não consegue entender as coisas espirituais. Então, quando se fala de dízimo para o homem natural, para o homem carnal, vê um monte de argumento do mundo, vê um monte de argumento de Satanás, para dizer que aquilo não é daquele jeito, e bota um monte de adjetivo na igreja dos pastores. O homem natural, quando ele ouve falar de missões, o coração dele rejeita na hora porque ele pensa nas dificuldades. O homem carnal, quando ouve outros homens dizendo que vão viver pela fé, ele não consegue entender, ele não consegue crer, embora muitas vezes está envolvido com a religião, mas aquilo está longe, não penetra na mente dele, porque ele não nasceu de novo. Ele é carnal, ele é carne, ele é um homem natural. O homem natural, quando fala sobre cura divina, ele escarnece. Por quê? Ele não consegue entender as coisas do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. A partir do verso 9, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouviram, não penetraram no coração do homem, não penetraram no coração do homem, porque muitas vezes esse coração ainda é de pedra, não é de carne, ainda é um coração natural, ele só consegue enxergar as coisas que estão acontecendo diante dele, ele raciocina segundo o que ele está vendo, porque é da natureza dele olhar para os sentidos dele. O homem carnal, ele olha para as coisas dessa terra, nem penetraram no coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam, porque Deus revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Você sabe que muitas vezes você tem dificuldade de entender certas coisas espirituais? Você sabe que muitas vezes quando você é exortado, você sabe que muitas vezes quando você é direcionado para fazer algo, você sabe que muitas vezes você é recebido um conselho de um pastor, de um líder, que diz alguma coisa para você, e você não consegue entender o que ele está querendo dizer? É que muito provavelmente naquela hora você está na carne. Você quer viver para satisfazer os seus desejos naquela hora, sejam eles quais forem. E você diz assim: eu não entendo, eu não aceito, e eu acho que muitas vezes isso é exagero. Geralmente são essas três respostas que os homens carnais dão quando são exortados. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não pode entender do que é discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Muitas vezes um homem espiritual ele não é entendido. Ele fala as coisas que você pensa: o que ele está dizendo? Parece que ele está falando outra língua. Interessante, eu estou com uma visita lá em casa. O pastor Léo, a sua esposa Renata, estão na Inglaterra, e tem um visitante, eu estou certo, tesoureiro da igreja dele, Timóteo, Tim. Então os dois vão lá, conversando, às vezes, fala daquele inglês britânico, eu entendo pouco, o inglês americano
também um pouco. Então, vem de lá o britânico. Então, lá os dois conversando, e você fica assim: o que eles estão falando? Você pega uma palavrinha aqui ou outra, mas quando eles estão falando rápido, e o tia ele fala muito baixo, então você fica, né? Aí eu primeiro ficar assustado. Né? Mas aí de vez em quando eles dão uma risada. E você fala, beleza. Eles estão falando de você e rindo de você está lá um pouco, né? Rindo. Mas você não entende. Eles estão falando outra língua. E você não tem domínio sobre a língua, então você não entende, você fica boiando. Assim é o homem carnal como é o homem espiritual. Muitas vezes a pessoa espiritual te dá um conselho a você carnal, você não entende. Não entenda essa língua. Não entenda essa língua do espírito que você está falando. E muitas vezes o espírito fala contra a carne, porque Gálatas diz que a carne milita contra o espírito, ou seja, há uma luta. E você precisa ser radical para cortar isso da sua vida, a carne. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Como nós vamos ter a mente de Cristo? É você lendo o que Cristo fala na sua palavra. Quando você lê o que Cristo fala na sua palavra, você começa a memorizar. Essas crianças aqui memorizando esses versículos. A mente deles está sendo formada pela mente de Cristo. Amém. Porque Deus revelou a sua mente pela palavra. Você já parou para pensar que não tem como você expressar um pensamento se você não tiver palavras, se você não tiver um vocabulário? De repente você tem uma ideia mirabolante, de repente você tem uma ideia que vai revolucionar a humanidade, mas não te chega palavras, você não tem vocabulário, como você falou para mim, de repente você, pelo contexto, você entende o que eles estão falando, você está querendo falar, mas não tem palavras, de repente você tem uma ideia, você quer falar alguma coisa, mas você não tem palavras. Então, olha o que Deus fez. Deus tinha uma ideia para o homem viver. O que ele fez? Ele pegou e transformou essa ideia para o homem viver em palavras. Para nós começarmos a ler aquilo que está escrito aqui e começar a mudar essa cultura, ou matar essa cultura aqui da terra, para começar a viver a cultura do céu. Hoje estamos tendo uma conversa, sabe aquelas conversas espirituais? E o pastor Léo dizendo que por ele viver num país de primeiro mundo, eles acham que Deus é para nós. Ele não precisa de Deus. Então, a Inglaterra que outrora já foi um berço do Evangelho, onde colonizou várias nações e levou os princípios da palavra de Deus, hoje é um país a ser evangelizado. Então, existem muitas questões, muitas perguntas. Por que da morte? Por que o amor acaba? Por que do sofrimento? Por que disso? Por causa daquilo e tudo? Na conversa você sabe, Léo, o que eu penso? Muitas coisas Jesus não tratou aqui, porque o que Jesus quis trazer para esse mundo aqui foi o mundo do céu. Porque ele está dizendo que ele estava trocando ideia com ele, e isso é interessante, a conversa que ele estava tendo com ele. Ele disse que ele trabalha com uma igreja que tem muitos idosos. Eu falei assim, mas toda idade tem suas tentações. Ele falou assim, para o novo, às vezes a tentação dele, um rapaz ou uma moça, não são pontos dele. Às vezes é de ter uma carreira, às vezes é de possuir algumas coisas, às vezes é de ser reconhecido, às vezes é de ajudar a família, às vezes é de constituir uma família. Isso mais aqueles idosos de 80, 78, 85 anos, que são crentes. Aí você vai assim, quais são as tentações deles? Porque muitos
E alguns que ele conversa, as tentações deles é não pode comer, não. E alguns começam a estudar. O que a Bíblia fala sobre suicídio? Será que suicidar é pecado? Então são questões. Depois sabe o que é, Léo? A Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, ainda que morre, viverá. Então Deus não tratou da Jesus, não tratou da morte aqui, porque a morte não faz parte da cultura do céu. Jesus não falou contra a riqueza aqui, ou contra a pobreza, porque essas coisas existem no céu. Jesus não falou contra a doença, ele curou a doença, porque no céu não existe doença. Então Jesus trouxe a cultura do céu para a terra. E quando você começa a ler a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, a ideia de Deus, começa a ser traduzido por palavras. Você vai pegando essas palavras e você vai formando a sua mente. Então quando surge conversas diferentes da palavra de Deus, logo você começa a blindar a sua mente. Não deixar entrar certas coisas, porque isso não é a palavra de Deus. A Bíblia fala para nós fugirmos do conselho ímpio. Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores e não nos determos no caminho dos pecadores. Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas se você tem a mente de Cristo, você deixa esses assuntos falar. Certos assuntos você não quer deixar. E o homem espiritual, ele foca na eternidade. E Paulo, quando ele escreveu essa primeira carta aos Coríntios, e depois ele escreveu mais outra carta, na segunda carta que ele escreveu para os Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16, então Paulo está falando para nós termos a mente de Cristo. Na primeira carta, no capítulo 2 de nós lemos, ele vai escrever outra carta para a igreja de Corinto. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 16, então lembra que ele está falando, nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para eles são loucura. Nem pode ter Deus, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, porquanto ninguém é discernido. Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí Paulo vai escrever outra carta. Nessa outra carta ele escreve: por isso, não nos parecemos, ainda que o nosso homem exterior esteja sendo consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, o homem natural ele não tem esperança quando ele passa pela tribulação. O homem natural ele não tem fé. Ele consegue discernir aquilo que ele está passando, aquela prova, aquela luta, aquela tribulação, porque no coração dele não tem fé. É difícil para o homem que tem fé passar por certas coisas, mas é quase impossível para o homem sem fé passar por certas coisas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e de repente, amado, você está aqui nessa noite e o seu coração está tribulado. Você está com problema financeiro, você está com problema com seus pais, você está com problema com o seu casamento. E você ouvindo, lendo essa palavra, se pastor leve e momentânea, você não sabe o que eu estou passando. Mas quero dar um voto, quero te dar um toque, algo esperançoso para você. Deus sabe o que você está passando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, você pode estar passando pelo que você está passando. Eu sei que alguns aqui estão passando por dificuldades muito grandes, mas você tem que crer que Ele existe e que Ele vai te galardoar
quando você passar por essa prova. Essa é a sua esperança que tem que ser gerada no seu coração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Eu creio, mas eu creio que um dia nós vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que serve. Deus vai colocar muita gente de nós como testemunha para nos condenar. Você vai passar por muita coisa e talvez você vai desistir do pelo caminho. E um dia vai ser apresentado para você alguém que passou por 4 vezes mais coisas que você. E passou por aquilo honrando e glorificando a Deus. Porque traz cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então, essa abundância desse peso de glória não é aqui nessa terra. Está falando sobre eternidade. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Amados, hoje fizemos um casamento pela manhã. E a Bíblia diz que no céu não se casa, não se dá em casamento. Casamento é terreno. Vai passar. Nossa vida aqui na terra vai passar. Não atentando nós para as coisas que se veem. Você tem que se atentar para aquilo que é eterno, para a sua alma, para aquilo que é importante. Nós, como igreja, com pessoas que creem em Deus, nós temos que focar os nossos olhos na eternidade. Hoje pela tarde eu vi uma história do Léo. Ele tem muita história para contar. Ele está com muitas pessoas de idade que viveram muito, então tem muita história para contar. Mas ele conta um homem que estava numa igreja, se chama analfabeto. Ele foi na igreja um dia e ele ouviu essa palavra, eternidade. Ele pegou, naquele dia ele entregou a vida para Cristo. E ele pegou um giz, ele foi na rua e escreveu, mal que ele aprendeu a escrever, eternidade. Ele ia na frente da estação de trem escrever eternidade. Ele ia na frente dos bancos escrever eternidade. Mas aí quando as pessoas saíram, as pessoas loucas, naquela correria do dia a dia, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, trabalho, ganhar dinheiro, e isso, e comprar isso, e ter aquilo, e isso. De repente você fala aquele nome, eternidade. E aquela palavra eternamente, começar a pensar em eternidade. E eternidade. E diz que esse homem se tornou evangelista. Não sabia falar, mas começou a dar um testemunho dele. E ele escreveu a palavra eternidade 500.000 vezes. Ele era um evangelista, uma palavra só. E muitas pessoas se converteram por causa dessa palavra, eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. A nossa alma é eterna. E de vez em quando, eu não sei porque essa coisa me chama a atenção. Estava ali pensando quando eu vim pregar. Talvez seria muito legal eu falar isso aqui e daqui uns dias acontecer. A Léa está gravando aqui, está sendo filmado, e aconteceu um acidente comigo e eu morri. Porque já umas 2 ou 3 vezes eu sabia que era só um estalo e eu ia morrer. Ontem eu saí para comprar alguma coisa para um amigo, e eu parei naquele semáforo ali, sobe para cá. Eu vim pensando, eu acho que eu vim pensando em alguma coisa sobre a eternidade. E de repente eu parei o carro, e aí tem aquele sinal vermelho e verde,
Eu parei o sinal do carro, estava verde, ficou vermelho. Na hora que eu ia andar, veio uma carreta, aquela que tem 2 varões atrás, ele passou buzinando. Aquilo eu gelei. O carro passou, ele passou no sinal vermelho, e era minha vez de atravessar. Aí eu pensei, era só botar o pé no acelerador. Imprudência, violenta. Mas aí ele estava assim, e aí veio de novo essa palavra. Eternidade. Porque não adianta que você construiu. Não adianta que você pense em construir. Nossa eternidade pode ser resumida nesse momento aqui agora. Pensa na eternidade. O homem natural, ele pensa nas coisas dessa terra, mas o homem espiritual, ele pensa na eternidade. Por isso é necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai estar olhando só para aquilo que os seus sentidos te mostram. Você não vai conseguir enxergar coisas espirituais, você só vai ver coisa natural. Muitas vezes você não vai conseguir observar os sinais que estão à sua volta. Muitas vezes você não vai perceber o amor de Deus na sua vida derramado todo dia. Se você não for um homem espiritual, vai gerar muitas vezes insatisfação no seu coração. Porque Jesus já morreu por nós para nos salvar. Então nosso maior problema é resolvido. Em Romanos 8,16 diz assim, mas o mesmo Espírito, este Espírito, o nosso Espírito, que somos Espírito de Deus. E essa fé não dá para explicar. É uma fé experimental. Se você tem, você sabe. Se você crê, você sabe. É como aquele cego, no capítulo 9 de João, quando ele chegou, ele foi curado, ele no século francês, ele foi curado. Os fariseus chegaram para ele e falaram assim, como aconteceu isso? Ele falou assim, eu não sei. Eu era cego e agora enxergo. Quando você tem o testemunho do Espírito de Deus dentro de você, do Espírito Santo dentro de você, é assim mesmo. Na noite, quando eu me converti, eu sabia quem eu era. E a partir daquela noite, eu vi quem eu me tornei. Se alguém no outro dia me perguntar, Giovanni, como que é isso? Explica. Teologicamente, eu não ia saber. Eu falei, eu não sei. Eu só sei que ontem eu era condenado. E hoje eu creio que Jesus me salvou. Eu só creio que ontem eu era uma pessoa que era morta. E hoje eu fui vivificado em Cristo. Eu só sei que ontem eu estava no reino das trevas. E hoje eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu só sei que eu era uma pessoa ontem. E hoje eu sou outra pessoa. Eu não ia saber explicar para ninguém. Mas estava aqui dentro. E graças a Deus não sai mais. Não sai mais. Mas amados, nós temos que pensar na eternidade. A Bíblia vai poder fazer por uma resposta certa e clara do Senhor. Nossa vida se resume aqui hoje. Como dissesse Deus lá, está mais perto da eternidade do que hoje. Olha o jeito que você está hoje. Se acabar aqui, é o jeito que você vai passar na eternidade. Tem a história daquele animal, o guepardo. Segundo eu lembro, aquele animal, se ele sai um dia para caçar e não pegar a caça, é bem provável que no segundo dia ele morre. Porque teve tanta energia para caçar um animal, para sustentar aquele dia, que se no segundo dia ele não conseguir, ele não vai ter mais energia. Então é um animal que vive a cada dia. É meio para baixo, mal, a cada dia. Mas quando você se envolve com essa questão de fé, de crer, você vê as coisas acontecendo e você só pode dar glória a Deus.
Estava conversando na praia com o Marcão e tem coisa que é interessante, mas só acontece com ele. Ele viu um terreno, Marcão, o Samaritano que está na Argentina, ele viu um terreno, conheceu uma pessoa que quer vender 5 terrenos para ele. Mas ele tem dinheiro, para ele, a esposa e uma missionária banca para cuidar, e agora então, desde que nós trabalhamos aqui, fazendo bolo e vendendo. A mulher fez uma proposta para ele, 5 terrenos. Ele estava na casa, pagando aluguel, uma casa, mas ele viu nisso a oportunidade de se mudar e ter um lugar próprio. Eu perguntei, mas você sendo estrangeiro pode comprar? Ele não pode, eu tenho cidade aqui há 15 anos, depois pode ser renovado. Beleza. Quanto que ela quer? Em dinheiro, em peso, argentino. Total pediu mais 30 mil pesos de entrada e mais 5 mil meses. Esses 5 pesos. Talvez seria aí na faixa de. Quanto? Quem sabe? Talvez na faixa de 7 mil reais de entrada e mais 1.000 reais por mês. Vai dar. E o Marcão daquele jeito, ele escreve, fala, eu vou conselhando, vai até faz a proposta. Ele, qual a proposta? Você não quer a proposta, SPC, o jeito de comprar. Que agrada a você. Vai a sua entrada. Pede uma KS para pagar as próximas prestações. Vê se ela pode dividir mais o mesmo preço. Ele não vai, meu amigo. Tinha um vizinho do lado, que ele conheceu. O vizinho chegou e falou assim, como é que está o negócio? Eu disse, assim. O vizinho falou assim, tá bom. Ele voltou lá ontem para fazer a proposta para a mulher. O vizinho chegou para ele que ele pouco conhece. Você vai ficar com o terreno e falou assim, vou fazer a proposta para a mulher. O que está pegando é a entrada. Se der entrada não, eu já dei para você. Entrada é parcela. Vai explicar. Estrangeiro. Missionário. Por quê? Porque resolveu acreditar. Resolveu acreditar. Que grande coisa é verdade. Como que nós podemos ter essa fé? Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa pedir perdão a Deus. Você precisa confessar. Você precisa pedir para Jesus Cristo entrar dentro da sua vida e gerar isso. Essa fé não vai ser gerada através do conhecimento. Essa fé muitas vezes não vai ser gerada através de Deus. Essa fé não vai ser gerada através de palavras, de homens. Essa fé vai ser gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos falando da brevidade, da eternidade, eu quero encerrar chamando a atenção da gente para a eternidade. A eternidade, nós podemos passar em 2 lugares, ou no céu ou no inferno. E hoje o casamento da Brenda era para ser que horas? 10. Vocês viram a hora que começou? Mais ou menos umas 11 alguma coisa, né? Mas estava dando de sol, muita gente de sol, estava quente. Sol quente, quando o sol saía quente, eles quando olhavam assim para o céu, olhavam para o sol e a luz era longe. Mas de repente vinha uma luz e tapava o sol, para aquele ali que não dava, imaginando a noite do noivo. Tanto que o pastor Adriano contava uma ilustração que o pai dele pegou cedinho, novo, mandava ele capinar ou carpir
da região que você tem. E era muito longo do terreno. Ele batendo enxada no sol, sol de 40, 42 graus, céu limpinho, e ele suando, e batendo de repente lá no horizonte ele estava uma nuvem. A nuvem pequenininha, tamanho da mão. E ele ficava, e a nuvem vinha, ele puxa pela nuvem, e o sol, escorrendo, e a nuvem vinha, tapava o sol. Quando a nuvem tapava o sol, ele parava assim, que bom, 10 segundos de alívio. E a nuvem passava e vinha o sol vinha. Só que agora não vinha mais nuvem. E era quente. Mas durante o dia teve 10 segundos de alívio. Uma sombra que foi sobre o sol. Aí ele dizia: no inferno não tem 10 segundos de alívio. No inferno você vai querer que tenha uma luz do pôr do sol. Não vai ter. Vai ser sofrimento, 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 sofrimento. Mas sabe, o nosso sofrimento pode ser aliviado. É só lá dizendo sim para Jesus Cristo. E aí você vai ter esse testemunho do Espírito por dentro de você, que você é filho de Deus. Eu perguntei quando eu trouxe a mensagem que algum visitante do nosso meio. Uma pessoa só levantou a mão para o nosso visitante. Eu disse: você é bem-vindo. Mas nós somos uma igreja, nós somos uma escola. Eu queria perguntar para você nessa noite: você tem certeza da sua salvação? A sua fé está firmada em Jesus Cristo? Baixe a cabeça. Vamos orar. Senhor, em teu nome nós oramos nessa noite. Te agradecemos, Pai, pela palavra que nós lemos, principalmente. E pelo que foi falado, que o Espírito Santo possa estar levando essa palavra viva em cada coração, segundo a necessidade de cada um. E nessa noite, Deus, que seja a noite de salvação. E se tem alguém no nosso meio que não tenha certeza da sua salvação, que nessa noite possa entregar a vida para o Senhor, nascer de novo, passar a confiar no Senhor, porque segundo a palavra que nós lemos, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós nos aproximamos do Senhor, temos que crer que isso existe e que é galardoador daqueles que buscam. É o Senhor que nos dá o galardão. Nós queremos pedir para essa igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa estar vivificando essa palavra e venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 dias. Em nome de Jesus. Amém. Não sei. Eu faço um apelo. Se você nessa noite tem essa certeza, mas se você não tem, você levanta uma de suas mãos e nós vamos orar por você. E essa noite você vai passar a ter fé em Jesus Cristo, acreditar que Ele salva. Lembre-se, a eternidade é hoje. Todo mundo aqui é salvo em Jesus Cristo. Tem certeza disso? Então, Deus abençoe vocês.